Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração bem focada, sabe? Num nome que, assim, talvez não seja tão famoso quanto outros gigantes da Bíblia, mas que aparece em momentos-chave. É Esrom, às vezes a gente vê escrito como Hezron. Temos aqui um material bem interessante, notas, artigos, pedaços de pesquisa, para ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça. Ok, vamos investigar isso. A nossa ideia aqui é entender quem foram essas figuras diferentes, chamadas Esrom, né? E por que elas importam, mesmo sendo mencionadas meio de passagem. É curioso como um nome pode abrir tantas portas, sabe? Revelar conexões que a gente nem imaginava. A gente quer entender o peso disso na história maior que a Bíblia conta. É verdade, e essa coisa de um nome ter várias referências, isso é bem típico do Antigo Testamento, né? Os nomes hebraicos têm significados e as genealogias, bom, elas podem parecer só listas, mas na verdade são estruturas fundamentais. Elas mapeiam a sociedade de Israel, as alianças, as tensões e, claro, o cumprimento das promessas divinas, né? Geração após geração. Seguir um nome como Esrom ajuda a gente a ver essas conexões na prática. Excelente ponto de partida. Então, vamos começar pelo primeiro Esrom que o nosso material aqui aponta. O filho de Ruben. As fontes identificam ele como um dos 4 filhos do primogênito de Jacó, Ruben. Ou seja, ele é neto direto do patriarca Jacó, Israel. E ele estava naquele grupo fundador de 70 pessoas da família que foram para o Egito. Um momento chave para Israel. Exato. Gênesis 46, verso 9 e Êxodo 6, 14 colocam ele lá nesse grupo inicial. Isso. Mas ele não foi só um nome na lista, né? Ele virou fundador de um clã específico, os Esronitas. O censo que foi feito lá no deserto, que está em Números 26, verso 6, menciona direitinho o clã dos Esronitas como uma das famílias oficiais dentro da tribo de Ruben. Isso mostra uma organização social se formando bem cedo. E o que chama atenção aqui é justamente essa posição na estrutura. Ser o patriarca de um clã oficial, dentro da tribo de Ruben, a tribo do primogênito de Jacó. Isso dá um status importante para ele, mesmo que a gente não tenha muitos detalhes da vida dele. Ele faz parte da fundação da identidade tribal ali. A menção em números confirma o lugar dele na organização do povo. E é interessante, né, porque mesmo a tribo de Ruben tendo perdido a primogenitura em termos de liderança e bênçãos depois, ela ainda manteve sua estrutura, seus clãs fundadores, como esse de Esrom. Mostra a complexidade da coisa. Uma peça importante na formação inicial de Israel, então. Certo. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos para o segundo Esrom, que as fontes destacam. E esse, olha, parece ter um impacto ainda maior na história bíblica. Esrom, filho de Perez. O material coloca ele como filho de Perez, que era filho de Judá com Tamar, a nora dele. Gênesis 46, verso 12, menciona ele e o irmão Ramu como descendentes de Perez, também entre os que foram pro Egito. As fontes até comentam, né, que a origem dessa linhagem veio de uma união irregular, falando daquela história complicada de Judá e Tamar, mas ressaltam como Deus, na soberania dele, usou essa linhagem para a promessa. Sim, uma história bem complexa mesmo. E aqui a coisa fica, nossa, extraordinária. Esse Esrom, o filho de Pérez, não é só mais um nome numa lista. Ele é um elo, assim, indispensável. Silencioso, mas vital, na corrente que liga a promessa feita a Judá, direto à linhagem real de Davi e, para a fé cristã, ao próprio Jesus Cristo. Ele está lá, nomeado direitinho, nas genealogias cruciais de Mateus 1, verso 3, e Lucas 3, verso 33. Sem ele, essa linha do tempo genealógica, a mais importante da Bíblia, simplesmente não existiria. Exatamente, e isso faz a gente olhar para essas genealogias de um jeito diferente, né? Não são só registros para encher página. Tem uma carga teológica enorme, principalmente a linhagem de Judá. Figuras como Esrom, filho de Pérez, mesmo sem grandes feitos narrados, são pontos de conexão essenciais. Eles garantem a continuidade, a legitimidade, o cumprimento da promessa ao longo dos séculos.
Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe a meticulosidade divina, a paciência histórica na construção dessa linhagem específica. Cada nome ali tem um peso, sabe? Não é por acaso. E a inclusão de Esrom, vindo dessa situação familiar tão controversa de Judá e Tamar, também pode ser vista como um testemunho da graça, né? Da soberania de Deus usando até circunstâncias humanas complicadas para cumprir seus planos. Nossa, isso realmente muda a perspectiva sobre essas listas. E a influência desse Esrom vai além da posição dele na genealogia principal. Ele teve um irmão, Ramu, que a gente já citou, e os documentos indicam 3 filhos que se tornaram figuras bem importantes em Israel. Jerahameel, Arão, que também aparece como Ram nas genealogias, e Kelubai, que as fontes dizem ser outro nome para Caleb, né? Aquele companheiro famoso de Josué. Que descendência! Esses filhos viraram cabeças de clãs poderosos dentro da tribo de Judá, que seria a tribo real. E é especificamente por Arão ou Ram que a linhagem de Davi continua. Correto. Então, a partir de Esrom, a gente tem essa ramificação de famílias que se tornaram centrais na estrutura de poder e na história da tribo de Judá. Jerameel e Caleb, ou Kelubai, lideraram clãs importantes. E Arão, ou Ram, deu continuidade à linhagem que chegaria em Davi. Isso consolida Esrom não só como um ancestral na linha messiânica, mas também como um progenitor de múltiplos ramos influentes dentro da tribo mais proeminente de Israel. Ele está na raiz de boa parte da liderança de Judá. E tem mais coisas sobre a vida desse Esrom, que deixa a história ainda mais rica. O material que a gente analisou menciona um fato curioso. Aos 60 anos de idade, ele se casou com a filha de Maquir. E Maquir não era qualquer um, né? Era um líder importante da tribo de Manassés, filho do próprio Manassés, neto de José. Esse casamento entre tribos, um membro importante de Judá, Esrom, com a filha de um líder de Manassés, sugere muito uma aliança estratégica. Sem dúvida. Num contexto em que as relações entre as tribos eram, digamos, fluidas, tinha cooperação, mas também tensão, casamentos entre famílias influentes de tribos diferentes eram ferramentas poderosas. Diplomáticas, sociais. Essa união entre a casa de Esrom, de Judá, e a casa de Maquir, de Manassés, provavelmente queria fortalecer laços, facilitar cooperação econômica, militar, talvez, até consolidar território ou influência. Mostra como as decisões pessoais dessas figuras, como Esrom, estavam totalmente ligadas à política e à estrutura social de Israel naquele período de formação, talvez ainda no Egito ou logo depois do Êxodo. E essa conexão pelo casamento teve consequências bem notáveis. A filha de Maquir, que as fontes principais não dizem o nome, deu a Esrom um filho chamado Segube. E Segube, por sua vez, foi o pai de Jair. E quem foi Jair? Ele se tornou o 7º juiz de Israel. Liderou o povo por 22 anos, como está lá no livro de Juízes. As fontes mencionam que o período de Jair foi de relativa paz, prosperidade, talvez um tempo de consolidação depois da confusão do Abimeleque, aquele filho de Gideão que tentou ser rei. Olha que incrível. Uma aliança matrimonial estratégica resulta gerações depois num líder nacional. É fascinante ver essas ramificações, né? Uma decisão familiar, um casamento, talvez, décadas antes, e o resultado ecoa na liderança nacional. Isso ilustra muito bem como o pessoal e o político, o familiar e o tribal estavam ligados na sociedade israelita antiga. E a história de Jair, que descendia de Esrom, Judá, pelo pai, e de Maquir, Manassés, pela mãe, reflete também essa herança dupla. A complexidade das identidades tribais. Agora, as fontes também falam de uma especulação interessante, mas que, precisa de cuidado. A possibilidade de Esrom ser também bisavô de outro juiz famoso, o Jefté. Como seria isso? Essa é uma daquelas conexões genealógicas que pedem atenção aos detalhes sim, reconhecimento das ambiguidades do texto. O texto bíblico, lá em Juízes 11.1, diz que Jefté era filho de Gileade. O nome Gileade também aparece na família de Maquir. Né? Maquir era filho de Gileade, neto de Manassés. E o próprio Maquir teve um filho chamado Gileade, que seria irmão da esposa de Esrom.
Jair, neto de Esrom, era descendente de Maquir. Como Jair e Jefté foram juízes em períodos relativamente próximos e os dois têm ligação com a região de Gileade, aquela a leste do Jordão, associada a Manassés e Gade, surge a hipótese. Será que o Gileade, pai de Jefté, era o mesmo Gileade, filho de Maquir, e, portanto, cunhado de Esrom? Se fosse Jefté, teria laços de parentesco com Esrom. Mas as fontes estão certas em apontar que, embora seja possível, cronológica e geograficamente, o texto bíblico não faz essa ligação clara. O nome Gileade era comum e também nome da região. Então, é uma possibilidade intrigante, baseada em nomes e contexto, mas fica na especulação. É um bom exemplo de como a gente precisa ser cuidadoso ao tentar preencher as lacunas nos registros antigos. Entendi. Uma possibilidade, mas não uma certeza que está no texto. É importante fazer essa distinção. E para fechar o perfil desse Esrom, filho de Pérez, um último detalhe que foi mencionado, ele parece ter sido um patriarca bem prolífico. As crônicas, lá em 1 Crônicas 2, 24, mencionam que mesmo depois que ele morreu, a esposa dele, Ábia, que pode ser outra esposa ou um nome diferente para a filha de Maquir, deu à luz a um filho póstumo, chamado Azur, que se tornou pai ou fundador de Tecoa. Isso reforça a imagem de Esrom como um homem cuja descendência se espalhou e criou raízes importantes em Israel. Esse detalhe do filho póstumo, Azur, fundador de Tecoa, que foi a cidade natal do profeta Amós, por exemplo, adiciona mais uma camada à influência duradoura de Esrom. Mostra que a linhagem dele continuou a se expandir e a ter papéis importantes na história e na geografia de Judá, mesmo depois da morte dele. Consolida a imagem dele como um verdadeiro patriarca fundador. Bem, a gente já explorou bastante as duas figuras humanas chamadas Esrom, mas o material indica que o nome não para por aí. Tem também uma referência geográfica. Onde a gente encontra isso? Sim, o nome Esrom também aparece como um topônimo, um nome de lugar. No livro de Josué, capítulo 15, verso 3, quando está descrevendo os limites do território da tribo de Judá, menciona Esrom, que é Esrom em algumas traduções, como parte da fronteira sul. O texto localiza perto de Cades Barneia, numa área que também é chamada de Azar-Adar, em Números 34.4. Essa prática de dar nome de pessoas importantes a lugares, especialmente fundadores de clãs ou famílias, era bem comum no mundo antigo. Pode indicar uma área onde o clã de um Esrom, provavelmente o de Judá, pela localização, se estabeleceu ou reivindicou terras, ou talvez um marco geográfico que levou o nome dele por alguma razão. É mais uma forma como o nome dele ecoou na história e na geografia da região. Faz sentido. Um nome marcando tanto pessoas quanto o próprio território. E quanto ao significado do nome em si, qual a etimologia de Esrom? As fontes explicam que Esrom vem do hebraico Hezron. A raiz dessa palavra é Hatzer, que significa pátio, recinto, acampamento ou assentamento. Com base nessa raiz, o significado mais aceito, academicamente falando, para Esrom é algo como fechado, cercado ou protegido por um muro. Ah, interessante. O material também menciona, assim, de passagem, algumas traduções alternativas que às vezes aparecem, tipo dardo de alegria ou divisão de uma canção. Mas deixa claro que essas são bem menos prováveis pela etimologia. A referência a léxicos hebraicos padrão, como Brown Driver Briggs, confirma fechado ou cercado como o sentido principal ligado à raiz Hatzer. E esse significado fechado ou cercado pode dar uma pista interessante, né? Embora a gente não deva forçar muito o simbolismo, mas a ideia de um clã como uma unidade social fechada, distinta, ou de um assentamento como um lugar cercado para segurança e identidade, isso combina com o contexto tribal e social da época. O nome pode ter refletido essa noção de pertencimento, de delimitação de um grupo ou de um território. É uma camada a mais para a gente pensar sobre como esses nomes eram percebidos e o que poderiam significar para eles naquele tempo. Certo, então fazendo um balanço aqui da nossa conversa, a gente descobriu que Esrom não é uma pessoa só na Bíblia. Encontramos Esrom, filho de Ruben, um patriarca de clã na tribo primogênita, um dos fundadores das estruturas familiares de Israel. Descobrimos Esrom, filho de Pérez e neto de Judá,
uma figura central, mesmo que discreta, por ser ancestral direto de Davi e Jesus e também pai de líderes de clãs poderosos em Judá e conectado até um juiz, Jair, por uma aliança matrimonial estratégica. Vimos que Esrom também é nome de um lugar na fronteira sul de Judá. E, por fim, entendemos que o nome provavelmente significa fechado ou cercado, vindo da palavra hebraica para pátio ou assentamento. Uma bela síntese. Então, qual o saldo final dessa exploração? Para mim fica claro que personagens que não têm longas histórias ou feitos heróicos registrados podem sim ser peças cruciais nessa tapeçaria imensa da história bíblica. As genealogias, que a gente às vezes acha secas, são na verdade mapas que revelam essas conexões vitais. Elas mostram como os planos de Deus se desenrolam através das gerações, usando pessoas comuns em linhagens que se tornam extraordinárias. O Esrom da linhagem de Judá é um exemplo perfeito disso, um elo silencioso, mas sem o qual a corrente se quebraria. Precisamente. Esrom nos lembra que a história bíblica é construída tanto pelos protagonistas mais óbvios quanto por esses elos essenciais, mas mais quietos, nas cadeias genealógicas e sociais. Cada um tem seu papel na trama maior. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Algo para a gente continuar pensando. A gente viu como as genealogias e as conexões familiares, como o casamento de Esrom com a filha de Maquir, ligam tribos e figuras que podiam parecer distantes, Judá e Manassés nesse caso. A questão que fica é de que forma um olhar mais atento para essas linhagens e alianças familiares, muitas vezes sutis ou só mencionadas de passagem, pode enriquecer ou talvez até modificar a nossa leitura das interações, sejam de cooperação ou de conflito entre os diferentes grupos e tribos no Antigo Testamento. Que outras conexões familiares ou tribais, talvez não tão óbvias à primeira vista, podem estar influenciando silenciosamente os eventos que a gente lê nas narrativas mais conhecidas, como as dos juízes, de Samuel, dos reis. Fica aí um convite para ler nas entrelinhas das conexões humanas que sustentam a grande narrativa.